Olá, amigos da TV10, está no ar mais um programa Assis na TV. Hoje, mais uma vez, estamos aqui na Clínica Dias. Vou entrevistar o cirurgião plástico, Dr. Luiz Fernando Dias. E hoje escolhemos como tema aí as toxinas botulínicas e também os preenchedores. Doutor, vamos começar falando sobre indicações e mais uma vez obrigado por nos receber aqui. Obrigado a vocês, TV10, telespectadores. Bom, nós vamos falar um pouquinho então sobre toxina botulínica e preenchedores. As indicações, como você perguntou, dos preenchedores, basicamente aumento de volume e tratamento das rugas estáticas. E a toxina botulínica, basicamente, tratamento das rugas dinâmicas. Então vamos perguntar isso também. O que é exatamente, que são as rugas dinâmicas e as estáticas? As rugas estáticas são aquelas presentes, por exemplo, na face, quando você não movimenta a face, ou seja, você em repouso, sem movimentação da mímica, elas estão presentes. E as dinâmicas são aquelas que estão presentes quando falamos, sorrimos, ou seja, quando mexemos a musculatura mímica da face. É claro que com o passar dos anos, acaba que as rugas dinâmicas vão se convertendo em rugas estáticas, porque vão vincando a pele. Tá certo. Vamos falar sobre os produtos que são utilizados, ou seja, falar sobre os preenchedores e sobre as toxinas botulínicas e quais são eles e qual é a durabilidade, doutor? Perfeito. Os preenchedores que nós utilizamos, basicamente, a gente divide os preenchedores em os autólogos, não é? Então, são aqueles que você remove do próprio organismo, basicamente a gordura, que eu acho bastante interessante, e ela é considerada permanente. E nós temos os temporários, que a gente utiliza basicamente o ácido hialurônico. Nós temos várias concentrações de ácido hialurônico para indicação para cada local que você vai utilizar. E da toxina botulínica, nós utilizamos basicamente uma toxina botulínica que é o Botox mesmo, tá? Que é o paralisante muscular. Bom, quais as vantagens e as desvantagens da gordura, o senhor acabou de citar, e do ácido hialurônico? Perfeito. Talvez a maior desvantagem da gordura é que a gordura você tem que fazer uma outra cirurgia, lógico que no mesmo tempo, para a colheita dessa gordura. Então você tem que fazer uma lipoaspiração, colher a gordura, tratar essa gordura para poder fazer a injeção. Então não é, o ácido hialurônico já vem acondicionado, por exemplo, numa seringa, então a aplicabilidade é melhor. Porém, a durabilidade da gordura, aquela gordura que não reabsorveu, é maior. Na verdade, a gente considera a gordura definitiva a partir do momento que ela integrou. Certo. Bom, tanto os preenchedores como as toxinas são utilizados somente na face? Não, a gente pode utilizar esses produtos no corpo também. Então, tem inúmeras indicações corporais além das faciais. Existem indicações não só estéticas, como indicações reparadoras também. Mas qualquer área do corpo que tem um pequeno volume ou precisa de volume, você pode utilizar. É muito comum nós utilizarmos, por exemplo, numa lipoescultura, um enxerto de gordura em nádega, batata da perna, etc. Quando a depressão é pequena e não é em face, você pode usar, por exemplo, o ácido hialurônico também. No caso da toxina botulínica, nós podemos utilizar, por exemplo, e utilizamos muito aqui, para tratamento da hiperidrose. E o que é a hiperidrose, então, doutor? Então, a hiperidrose é um aumento da secreção de suor, pelas glândulas sudoríparas, obviamente, em algumas áreas específicas. É lógico que pode ser o corpo todo, porque é normal, comum, você fazer uma atividade física no ambiente quente e você suar. Mas tem pessoas que têm uma transpiração excessiva em áreas como a axila, a palma da mão ou a planta dos pés, e isso às vezes incomoda muito o paciente. Então ele sua, às vezes ele vai cumprimentar você, ele tem que usar um lenço, ele tem que ficar toda hora enxugando a mão, ele fica tenso, qualquer situação de estresse, ele transpira muito, às vezes nem está tão quente assim, e aí a toxina botulínica ajuda muito este paciente. Agora, quais as áreas da face que são mais comuns para a aplicação da toxina botulínica? Perfeito. Na face a gente utiliza algumas áreas básicas de aplicação da toxina botulínica. Eu acho até interessante eu mostrar para você nesse catálogo. Então a gente tem aqui, por exemplo, a região da glabela, então a gente aplica a toxina botulínica nessa área na parte superior do nariz. É muito interessante para a gente tratar aquelas rugas verticais. A gente utiliza na região da testa para tratar as rugas horizontais na região frontal, da região da testa. A gente utiliza na região do cantinho dos olhos para minimizar aquelas ruguinhas laterais que são chamadas de pés de galinha.
E também utilizamos algumas vezes, menos, mas também pode ser utilizado na região nasal. Às vezes a paciente sorri e forma aquelas ruguinhas do nariz. Então essas áreas são as áreas mais frequentes. Claro, tem algumas outras menos, como por exemplo, na região do platisma, na base do nariz, para levantar a ponta em quem tem queda de ponta quando sorri e assim por diante. Doutor Fernando, agora vamos falar dos preenchedores. Quais as áreas da face que são mais utilizadas? Em relação ao ácido hialurônico, são utilizados todos iguais em todas as áreas? É o mesmo produto utilizado? Perfeito. Na verdade, de trás para frente, na verdade, a gente utiliza cada ácido hialurônico, na verdade, concentração com a sua respectiva viscosidade, para uma área específica. Então, nós utilizamos em várias áreas. A gente pode utilizar, como ele é um preenchedor, ele dá volume, a gente utiliza em áreas que precisa de volume. Onde que é mais comum a utilização desses produtos? Então, a gente utiliza na região inframalar, que é comum uma depressão na região malar ou na própria região malar, o sulco nasogeniano, o lábio superior, o lábio inferior, tanto para volume como para contorno. Então, a transição entre o vermelhão e a parte de pele de não vermelhão do lábio, você consegue um contorno e uma definição bonita, as cristas filtrais com arco de cupido, para você dar uma definição e para você rejuvenescer o lábio do paciente. É interessante, a gente sabe que com a idade o lábio vai ficando com os contornos apagados. E para correção também de rugas, que são rugas estáticas, aquelas que já vincaram a pele. Então, são algumas indicações no ácido hialurônico. Em relação à concentração, aproveitando que você perguntou, a gente tem, por exemplo, inúmeras concentrações de ácido hialurônico. Então, você tem, por exemplo, eu trabalho pessoalmente, eu gosto muito do Juvederm, que é da Allergan. Então, nós temos o Vobela, o Volift, o Voluma e o Hydrate, que estão substituindo, inclusive, os antigos Refine, Ultra e Ultra Plus que utilizávamos antes. Então, qual é a diferença de um para o outro? Por exemplo, o Voluma, ele é mais viscoso, é para uma área mais profunda. E do outro lado nós temos o Vobela, que é o mais fininho, para você fazer rugas mais finas, para você colocar então mais próximo da pele. Doutor Luiz Fernando, algumas pessoas comentam que o resultado desses procedimentos às vezes dá uma perda da expressão facial, fica uma coisa muito artificial. O que é que o senhor acha sobre isso? O que é que o senhor poderia falar para o telespectador? Às vezes a gente tem uma certa desconfiança, às vezes o paciente pergunta, eu não vou fazer isso não, porque isso deixa o meu sorriso artificial, ou dá exemplo de algum artista ou de alguma pessoa que conhece, que ficou de repente com a boca, às vezes a expressão, a boca, bico de pato, ou coisa do tipo. Bom, na verdade, eu considero isso um mito, porque se você avalia bem, indica bem e aplica bem, você não vai ter esse resultado. Claro, tanto o Botox quanto o preenchedor têm os seus limites. Então, vamos dar o exemplo, por exemplo, do lábio. Você vai colocar um produto no lábio que vai causar um aumento do volume do lábio. Então, obviamente, você tem que fazer isso num paciente que tem indicação de aumento do volume do lábio. Senão, o que vai acontecer? O lábio vai ficar com aumento de volume. E se essa aplicação for colocada de uma forma inadvertida, por exemplo, pode inverter um pouquinho o vermelhão e ficar com um aspecto estranho. A mesma coisa acontece com o Botox. Se você colocar Botox, aplicar em um músculo que não poderia ser paralisado, ele vai dar alteração na sua mímica facial quando você sorri. E isso vai ficar artificial. Então, tem músculos faciais que você não deve e não pode paralisar. E tem músculos que você pode paralisar se for gerar um benefício estético para o paciente. Então, para evitar esse tipo de problema, uma boa avaliação, uma boa indicação e uma boa aplicação, consequentemente. Bom, vamos falar sobre limites, né? O que o senhor diria em relação à idade para se iniciar o tratamento e quais são as contraindicações, né? Perfeito. Na verdade, não existe uma idade limite. É claro que uma criança de 5, 10 anos, um adolescente de 15, você não vai fazer um tratamento desse com fins estéticos. A maioria dos nossos pacientes aqui vem para fazer esse tipo de aplicação a partir dos 25, 30 anos de idade. Agora, é tudo uma avaliação e uma indicação adequada. Por exemplo, se o paciente tem uma depressão, por exemplo, uma indicação, uma sequela de cicatriz, uma depressão facial que está ali incomodando, e essa paciente tem 15, 16 ou 18 anos, não há um problema em você fazer o ácido hialurônico. O ácido hialurônico que nós utilizamos, ele tem xilocaína,
Então, se alguém tem, por exemplo, alergia à xilocaína, aí você deve evitar esse produto. Mas contraindicação desse tipo, é muito difícil você ter uma contraindicação. Por exemplo, a pessoa vem para fazer uma aplicação com uma lesão ativa na pele, ou está com alguma doença de base, você contraindica. Paciente, por exemplo, gravidez, principalmente no primeiro trimestre, você deve evitar também a aplicação. Então, são as contraindicações básicas. Mas a toxina botulínica, por exemplo, ela pode ser utilizada numa idade... Imagina uma criança, um adolescente de 18 anos. De repente, você pode não indicar para um tratamento estético, mas de repente ele tem hiperidrose e você pode indicar. Aliás, a dose da toxina botulínica na hiperidrose é muito maior. Então, a dose que você utiliza nos tratamentos estéticos de toxina botulínica é pequena comparada com o que você usa para uma hiperidrose plantar, por exemplo. Bom, eu ia fazer uma pergunta em relação se há indicação desse procedimento, principalmente quando a gente fala dos preenchedores normais da toxina botulínica para os homens. Mas eu vou fazer a pergunta diferente. Tem aumentado a procura? Os homens têm procurado com maior frequência? Porque eu sei que estão utilizando. Sim. Então, você já sabe que está utilizando, porque é uma verdade. Muita gente procura do sexo masculino a utilização desses produtos hoje e tem aumentado sim. E não é só em relação aos procedimentos estéticos, quer dizer, inclusive com a cirurgia plástica de um modo geral. Mais homens vindo fazer lipoaspiração, rinoplastia e outras cirurgias que antes a gente tinha 5%, nem isso, da população dos nossos pacientes do sexo masculino. Hoje já chega a 20%. De repente, se fizer uma nova casuística, talvez até dê um pouco mais. Certo. Então, tem aumentado o número de pacientes que fazem esse tipo de cirurgia e, consequentemente, esses procedimentos. Agora, existe uma época do ano que é de costume se realizar esse tipo de procedimento? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Perfeito. Nós realizamos a aplicação da toxina botulínica, o ácido hialurônico, isso, na verdade, de qualquer época do ano, não tem uma época preferencial. Certo. Eu faço, por exemplo, toxina botulínica, aplico toxina botulínica há quase 20 anos. Então, em 94, no final de 94, eu comecei a utilizar o Botox na época e continuo utilizando. Preenchedores também com ácido hialurônico, então a gente faz isso há muitos anos. Agora, há 4 anos, em 2010, nós começamos a fazer uma coisa interessante que foi sugerida pela Allergan, que é quem produz esses produtos, que é uma semana, na época era um dia, agora passou a ser uma semana, que é uma semana na qual a gente concentra os pacientes. Tá? Então, tem até um preço promocional para a realização desses produtos nessa época, e a gente tem um número maior de pacientes vindo nessa época, porque essa época sempre é final de maio, comecinho de junho, final de novembro, começo de dezembro. Então, agora, final do mês, nós vamos ter de novo aqui, a gente chamava de dia do Botox, passou a ser dia do produto, porque a gente passou de Botox para Botox mais preenchimento, e agora já é a semana do produto. Certo. E a gente, então, faz os preenchimentos, a toxina botulínica, concentrado naquela semana. Doutor Luiz Fernando, fomos de uma forma bastante objetiva e rápida, mas eu acho que falamos sobre esses procedimentos que têm sido a cada dia mais utilizados. A gente fala tanto a parte estética propriamente dita, mas as pessoas precisam de uma boa apresentação. Eu sei que profissionais têm procurado esse tipo de procedimento para que na sua atividade eles possam ter uma boa realização e assim também como a aplicação da toxina botulínica para casos de terapêutica, etc. É isso, não é? É isso sim. O Botox ou os preenchedores a gente utiliza de forma estética, na maioria das vezes, e algumas coisas também, algumas vezes no sentido de reparação. E não é na área da cirurgia plástica apenas, porque o Botox, por exemplo, a toxina botulínica, ela é utilizada em várias outras especialidades. Na proctologia, por exemplo, para tratamento de fissura, na neurologia para tratamento de cefaleia, na oftalmologia para tratamento de estrabismo, seja convergente ou divergente. Então, no caso, por exemplo, de quem tem bruxismo e morde muito, a utilização no temporal e no masseter para melhorar essa característica. Então, existem os fins estéticos e os reparadores. Muito obrigado mais uma vez por participar do nosso programa. Eu acho que a gente conseguiu mais uma vez aí levar umas informações importantes ao telespectador. Obrigado por participar, doutor. Eu que agradeço, tudo de bom para vocês. Obrigado, Zé Luiz, por ter vindo aqui novamente e até a próxima. Muito bem, e assim nós terminamos mais um programa Assis na TV, agradecendo mais uma vez a sua audiência. Estaremos de volta amanhã com mais um programa. Até lá.